Boa tarde, irmãos. Prazer estar com vocês de novo. Estava comentando há pouco que a gente está vivendo um período de, de muita saudade, né? Não sei se vocês estão, eu já estou exausto desse período de reclusão, mesmo trabalhando fora, eu trabalho fora, trabalho na empresa e tal, mas eu sinto falta da nossa reunião. E esses tempos têm sido muito massacrantes, eu acho. Tem sido de intenso trabalho e de pouco contato, né? Pouco contato, apesar de, vez ou outra, a gente encontra uma pessoa ou outra também, mas a gente tem sofrido esse período de reclusão muito extenso. Então, eu não sei vocês, me sinto cansado desse período, mas vai acabar, né? E eu lendo e refletindo um pouquinho aquilo que a gente estava estudando agora há pouco no grupo de estudos, a gente só tem que saber, Paulo nos ensina a sermos gratos em qualquer circunstância. E eu estava fazendo essa reflexão se esse período de tanta é, tão tumultuado, né? Tão tumultuado, a gente tem conseguido, tem encontrado o espaço de gratidão. Eu fico sempre me perguntando, porque de vez em quando me falta esperança, me dá canseira de tudo que acontece no Brasil, me dá canseira do que acontece no trabalho. Tudo dá, a gente vai ficando extenuado com a vida de uma maneira geral. E até um tempo atrás eu pensava que eu deveria, se não seria melhor sair do país, né? Acho que tem tantos países vivendo uma outra realidade, tanta gente, sei lá, vivendo um período diferente do que a gente está vivendo, mas foi aqui é o nosso chamado. Aqui foi onde Deus nos chamou, aqui é onde Deus nos colocou, e nos colocou para ser luzes, para sermos referência em meio a uma geração. Foi aqui que Deus nos chamou para sermos comunidade, para ajudar e abençoar pessoas. Foi aqui que Deus nos chamou para a gente viver. Por isso nós temos que ser gratos, até pelas nossas dificuldades, entendendo que Deus cuida de nós à medida que a gente vive. Que a presença de Deus hoje nos traga esse sentimento, nos traga gratidão, e que a gente possa repetir como Paulo falou, né? Que a gente pode passar por todas as coisas naquele que nos fortalece. Que seja assim, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por Jesus, te agradecemos, ó Deus, por estarmos juntos como comunidade, tendo o doce prazer de cultuar ao Senhor, virtualmente, sim, Senhor, mas estamos juntos, unidos, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, numa mesma intenção, que é engrandecer, glorificar, agradecer, pedir e ouvir tua voz. Que a doce presença do teu Espírito Santo seja percebida assim, em todo lar, seja experimentada em toda casa, todo lugar que está conectado, Senhor Deus. Que a tua presença seja tão, tão doce, tão suave, tão verdadeira, que ao nós desligarmos os nossos equipamentos, ó Deus, a gente sinta a paz que veio do Senhor. Que seja assim, ó Pai, que as nossas casas sejam edificadas, que nós sejamos edificados, que a gente experimente da Tua presença neste curto espaço de tempo que passamos juntos. Que seja assim para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.
Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a ti. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a ti. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a ti. Possa nossa adoração subir a ti, Senhor, ser uma fragrância doce a ti, Senhor. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a ti.
agir com bondade, é dizer a verdade, é Jesus, a palavra é a luz, é orar confiante, é viver triunfante, porque a morte vencida está, porque Cristo, Cordeiro de Deus, já venceu. Como aguardar a vitória final do meu eu? Ver todo o pranto cessar e o bem triunfar. Dá-nos a fé e a firmeza nas tuas promessas. Refrigério, esperança somente em ti. É amor, é justiça, alegria e vida, é o Espírito Santo em ação, é o mal repartido, é perdão concedido, é a vida de Cristo entre nós, é o reino de Deus que chegou até Como a palavra de Deus nos orienta, é preciso ser grato em todo o tempo. E por isso eu quero oferecer um espaço para a gente agradecer a Deus, qualquer que seja a bênção que tenhamos recebido das mãos de Deus. Esse é o momento da gente testemunhar e agradecer a Deus pelas bênçãos que nós recebemos das suas mãos. Amém? Nossa comunidade precisa do seu recurso. É um período muito complicado no nosso país. A nossa comunidade tem sido sensível às pessoas que necessitam. Para isso, a gente precisa dividir o recurso que Deus nos tem dado e que o Senhor nos tem abençoado para abençoar aqueles que necessitam. Por isso, eu peço que você faça a sua oferta, dê o seu dízimo, aproveita que você está vendo aí as informações bancárias da comunidade, faça assim a sua contribuição para que aquelas pessoas que precisam e necessitam de um recurso, de alguma ajuda, a comunidade tenha condições de fazê-lo, tá bom? Eu queria só orar por essas ofertas, por esse compartilhamento. Eu vou pedir para você orar comigo nesse instante. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. O Senhor nos tem dado abundantemente aquilo que a gente precisa. Vai além até do que a gente precisa, Senhor. E nós te agradecemos porque isso é dádiva do Senhor, é misericórdia e graça que o Senhor nos dá e nos tem alcançado. Os nossos lares têm sido abençoados, ó Deus, com alimento, com os recursos necessários, e pedimos a Deus que o Senhor abençoe a nossa comunidade, abençoe esses que participam, Senhor, e que contribuem, ó Deus, entendendo que o recurso vem das tuas mãos e o Senhor faz uso dos nossos recursos para abençoar aqueles que o Senhor quer abençoar. Pedimos a Deus que o Senhor
tenha misericórdia desses que trabalham, Senhor, que possam ser preservados os ganhos, as rendas, que eles possam, Senhor Deus, sobremaneira ter, Senhor Deus, sobejando nos seus lares, de maneira que muitos sejam alcançados, ó Deus. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que são empresários, funcionários públicos, Senhor Deus, esses que estão trabalhando, ó Deus, que sejam abençoados, ó Deus. Aqueles que estão precisando de oportunidade, porta de trabalho, Deus tem misericórdia, mesmo num ambiente tão difícil e confuso como estamos vivendo. Abra as portas, ó Deus, que os trabalhos, ó Deus, sejam encontrados, Senhor Deus, e que aqueles que estão desempregados possam, sim, começar a trabalhar. Abençoe os empresários, ó Deus, esses que possuem empresas, que têm negócios, esses que são empreendedores, que a tua presença, a tua bênção esteja sobre eles de igual maneira, para que eles sejam, sim, instrumentos do Senhor para edificar tantos funcionários como aqueles que necessitam, ó Deus. Seja a tua bênção sobre todos e para a tua graça. Nós oramos no nome precioso de Jesus, agora e sempre. Amém. Filho pra morrer na cruz.
tocaste meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma leitura e uma reflexão em cima de João 5. Eu vou ler na Bíblia, na versão A Mensagem, que é uma linguagem mais fluida para a gente. Diz assim: Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês, o filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem a metade, pois assim como o pai levanta os mortos e cria vida, assim também o filho faz. O filho dá a vida a quem quiser. Nem ele nem o pai rejeitam ninguém. O pai concedeu ao filho toda a autoridade para julgar, de modo que o filho seja honrado igualmente com o pai. Quem desonra o filho, desonra o pai, pois foi decisão do pai pôr o filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isso já. A hora chegou. Quero dizer, agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus e, ao ouvi-la, viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele conferiu ao Filho vida nele mesmo. E por ser o Filho do homem, o Pai concedeu também a ele autoridade para decidir e executar tudo que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos. Está chegando um tempo em que todos os mortos ouvirão a sua voz. Os que viveram num caminho reto ressuscitarão para a vida. Os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta. Ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão, porque não estou seguindo um caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas um testemunho independente me confirma, o testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já viram e ouviram João. E ele deu testemunho abalizado e confiável a meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo para que vocês sejam salvos. João foi uma tocha e vocês ficaram contentes em festejar pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirma o que eu faço supera em muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar e, enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma. Só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque vocês não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim. E aqui estou diante de vocês e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria. Sabe por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade de meu Pai e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam.
Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus se desperdiçam tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus? Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditarem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? Esse trecho nessa versão é até um pouco estranha para a gente, né? A gente conhece até um pouco decora alguns desses versículos, mas eu quis ler todo esse discurso de Jesus e quero destacar duas coisas. São duas coisas que vão se desdobrar em muitas outras. Mas eu quero falar de que Jesus começa explicando que ele tem uma unidade com o Pai. E que tudo que ele fez pela unidade que ele tem com o Pai. E é interessante que não só Jesus fez pela autoridade que recebeu do Pai, mas o Pai também sempre se expressou através de Jesus. Não teve uma vez que o Pai não se expressou aos homens se não fosse por Jesus. Raro algumas exceções, como no batismo de Jesus, algumas manifestações trinitárias, né, em que as três pessoas da Trindade ali estão. Quando Jesus aparece no Velho Testamento, quando Deus aparece no Velho Testamento, Jesus está falando, sou eu. Tem um versículo em que Jesus fala, olha, eu muitas vezes tentei aninhar vocês como, Jerusalém, Jesus chorando sobre Jerusalém, falando, eu quis aninhar vocês muitas vezes. E todos eles achavam que era um pai que fazia. Mas, na verdade, o pai se expressa através do filho. Sempre foi Jesus a voz do pai. Quando a Trindade quer falar, ela fala por meio do Cristo. E o próprio Jesus fala assim, quem não honra o filho, não honra o pai. A gente tem uma lição, né? Porque muitas vezes a gente é tão ligado nas histórias do Velho Testamento, e Jesus está falando assim também, olha, vocês olham o Velho Testamento, que eram as Escrituras, né? E vocês sabem que ali tem a vida eterna. Mas elas falam de mim. E aí, por inferência, assim, se nós lermos o Velho Testamento e não encontrarmos Jesus, nós estamos lendo errado. E é esse um grande perigo que nós temos em toda a história da igreja, né? Nós temos um Deus que se apresenta como um Deus de poder no Velho Testamento e um Deus que se apresenta como um Deus de amor no Novo Testamento. E algumas pessoas dão a ênfase e a preferência ao Deus do poder, ao Deus todo-poderoso, ao Deus onipotente, as promessas que eram para o povo de Israel de vitória, de prosperidade. Então, eles gostam muito mais dessas promessas e desse enfoque. Mas Jesus está falando, se vocês não me enxergarem na leitura desses textos do Velho Testamento, vocês estão lendo errado. Se vocês não me honrarem, vocês não estarão honrando ao Pai. Outra situação importante é que o Pai, ele tem um projeto de salvação. E ele faz isso através do Filho. O Pai levanta os mortos, o Pai dá a vida, o Pai ressuscita e faz tudo através do Filho. Onde não tem caminhos, ele abre caminhos. A gente canta aquela canção que tanto conforta o nosso coração no momento da angústia. Deus nos guiará, Deus nos mostrará um caminho. Por desertos ele vai criar rios. E o Pai sempre fez isso quando achou por bem através do Filho. O mundo foi criado para ser salvo, e a gente precisa se lembrar dessa situação. Deus tem um projeto de redenção para o mundo.
O segundo aspecto que eu quero colocar, depois dessa leitura, é que nós também, assim como Jesus tem uma unidade com o Pai, nós temos a nossa unidade com Cristo. Quem ouve a minha palavra, agora eu vou falar no decor, né? No texto, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Na versão que a gente canta, né? Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Como é que nós passamos da morte para a vida? Nós nos unimos em Cristo. Aí a doutrina de Paulo todo vai nos explicar depois, né? Que em Cristo Jesus nós nos tornamos, através da sua ressurreição, pela sua ressurreição, nós nos tornamos vida. Nós recebemos a vida. E isso é mediante a fé. Quem ouve e crê. Tem um precedente da fé que é ouvir a voz, né? É um desafio que eu coloco para os nossos irmãos neste período. Quem que nós estamos ouvindo? Para que a fé brote nos nossos corações. Para que não sejamos levados pelo desespero desse momento. O que nós estamos buscando? Quem a gente consulta para formar as nossas opiniões, tomar decisões? Que vozes nos interessam? Quem ouve a minha palavra, na linguagem de João 10, um pouco mais, as ovelhas que ouvem a minha voz e crê em mim, ou seja, aquele que me enviou, crê no Pai, aquele que me enviou, esse recebe a vida, se une comigo na vida. Porque Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Então, nós temos que ficar atentos a quem nós estamos buscando ouvir no nosso dia a dia. E outro aspecto é a fé, é esse crer em Jesus, a fé em Jesus. Nós passamos por um período em que a fé ganhou uma outra concepção, né? A fé na concepção de conseguir acreditar no poder de Deus para a realização de milagres. Mas Jesus aqui está falando, a fé que dá vida é a fé na própria pessoa de Jesus. E como nós temos repetido muitas vezes, até o Walter nos ajuda bastante, fé é descanso, é confiar em Deus, é crer que o Senhor está cuidando de nós. Quando nós entramos no descanso de Deus, nós entramos na vida eterna. E o que é a vida eterna? Não é só uma vida que não tem fim. Na verdade, eternidade nem significa uma vida sem fim. Significa uma vida que... Eternidade quer dizer ausência de tempo e não ausência de fim. Nós entramos numa qualidade de vida que o tempo não rege. A vida do próprio Deus, né? Na linguagem dos gregos, o zoe. Fé é a forma como nós agradamos a Deus, quando nós confiamos nele, como nós entregamos a ele o cuidado sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida. Certo que o papel do inferno é nos colocar em pânico. Ainda essa semana, choramos muito nas orações da parte da manhã, porque o cenário não é fácil. Eu nem tenho, como a Mínea também, eu nem ouço jornal, não vejo telejornal há muito tempo, mas não precisa. Não precisa ver telejornal. As notícias chegam. No meu caso, eu ouço o barulho da ambulância, que eu trabalho em frente à emergência. E assim, dá para medir o problema conforme a quantidade de barulhos das ambulâncias. Elas têm aquele sinal de ré, que nem dos nossos carros, que tem esse sinal de ré, e quando começa aquele sinal de ambulância aumentar, eu falo, ixi, a coisa não está boa.
O mundo vai nos colocando em angústia, em tristeza, e, de certa forma, não podemos ser indiferentes. O próprio Jesus chorava com que choravam, não era indiferente e apático aos problemas. A questão não é chorar, a questão é se desesperar. Para nós não cabe o desespero, ainda que sejamos humanos e muitas vezes agimos sem fé. E por isso, se estamos em desespero, não cabe a nós clamar o socorro dos nossos irmãos. Nós temos experimentado a graça da intercessão coletiva, comunitária, de podermos dizer uns para os outros: olha, me ajude, eu estou em dificuldade. Nós podemos confessar nossas culpas, os nossos pecados, até a nossa própria falta de fé. Mas o fato é que, pela fé, por crermos e confiarmos que Jesus está cuidando de nós, nós oramos, nós perdoamos, e é só por isso que perdoamos. Perdoar é um milagre. Nós fazemos por fé. Nós servimos uns aos outros, servimos ao mundo. E é essa forma, inclusive, que Jesus opera na história. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós perdoarmos, quanto mais nós exalarmos o bom perfume de Cristo, mais Jesus vai estar interferindo no cenário que às vezes nos desespera. Eu tenho certeza que a igreja pode mudar o cenário que vivemos. São as nossas orações. Tem várias maneiras de explicar a história. Obviamente, a gente não vai contar nos livros de história que o muro de Berlim caiu porque a igreja começou a orar pelas ruas, a igreja da Alemanha, tanto a Alemanha Oriental quanto a Alemanha Ocidental, começou a caminhar pelas ruas orando para acabar aquela separação. A gente vai achar pela história que foi o Gorbachev, que foi a Glasnost, ok? Os fenômenos eles se sobrepõem, mas nós temos que resgatar a fé de que a igreja faz a história, que Deus controla e salva o mundo através da igreja. E Cristo, o próprio Senhor, nos insta a orar. Eu acho que é isso que ele está fazendo. Não sou eu, não é o Márcio, não é quem vem de manhã, que tem um desejo por conta própria de nós nos reunimos todas as manhãs. É Jesus que está nos empurrando. Meus filhos, orem. Meus filhos, cuidem daqueles que estão doentes. Meus filhos, se preocupem com aqueles que estão com a fé enferma. Se preocupem com os que estão sem condições de cuidado financeiro. Orem, meus filhos. Jesus está nos empurrando, nos instando. Sabe por quê? Porque Jesus, segundo Hebreus, intercede por nós 24 horas. A gente às vezes se orgulha de que estejamos orando por outras pessoas. Na verdade, Jesus é que está orando através de nós. Hebreus fala que ele intercede como sumo sacerdote, e é a única oração que é aceita, né? É a do sumo sacerdote. Ele, na verdade, coloca no nosso coração o desejo de junto com ele, orarmos, intercedermos. Que nós não podemos resistir ao que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu lembro da Rosângela, numa palavra que ela falou para a gente, quando estávamos lá na Moca, porque cremos, falamos. Porque cremos, oramos. É o próprio Senhor que coloca, e é através da fé que nossas palavras se produzem.
Não precisamos nem esperar que o nosso coração esteja alinhado, aquela coisa assim, eu vou perdoar, não quero perdoar porque ainda não estou sentindo, estou com raiva da pessoa. Você não vai perdoar porque está sentindo que ama. Você vai perdoar porque você crê. Nós temos ambientes e situações que se nos sentimos injustiçados, e a melhor estratégia, quando somos magoados com alguma pessoa, é orarmos por elas. E não fazemos porque o nosso coração está limpo, porque nós amamos de paixão, mas fazemos porque cremos. Porque cremos, falamos, porque cremos, servimos até aquela pessoa que nos maltrata, que nos afronta, que nos persegue. O Senhor nos dará conforme o que Ele tem. Não precisamos reclamar, fazer o nosso horário da oração um momento de lamúria diante de Deus. O Senhor cuida de nós. Ele vai dar tudo o que precisamos para o serviço que Ele tem para nós. Vamos nos ocupar com a presença do Senhor. Vamos nos ocupar com o próprio Senhor. Vamos pedir socorro quando precisarmos. Numa das nossas orações, eu, a Claudete, a Miriam, falamos, olha, irmãos, orem porque nós estamos sem paciência. Somos os impacientes, os irritadinhos. É isso mesmo. Irritabilidade é sintoma na psicologia de depressão, de tristeza, de ansiedade. Nós estamos enfermos com tudo que estamos vivendo. Né? O nosso corpo está com baixa de hormônios, porque estamos experimentando menos situações que nos dão prazer. Às vezes até erramos, né? Deixamos de fazer algumas atividades físicas que poderiam nos ajudar, mas o fato é que o confinamento, o momento, a quantidade de notícias ruins, a pressão que vivemos tem trazido sobre nós irritabilidade. E o fato de que tenhamos uma boa explicação não nos isenta de pedir oração pelos nossos pecados. Também no estudo, nós falamos, na semana passada em Filipenses, que a ansiedade é até uma doença. Mas, dentro da linguagem de Paulo, ela não deixa de ser um pecado. Nós não precisamos nos sentir culpa pelos nossos pecados. Nós precisamos, porque Jesus nos aceita como somos, Ele que vai fazer as coisas em nós, mas nós precisamos compartilhar isso uns com os outros e pedir socorro. Está difícil a barra para mim, eu não estou dando conta. Por que somos tão orgulhosos de achar que temos que estar na presença dos outros perfeitos no nosso caráter? Se é Jesus que tira o pecado de nós e não nós mesmos. Por que não colocarmos na voz do Cristo, que está no irmão, a intercessão por nós? Vamos agradecer, vamos confiar, dar graças, porque o Filho está operando em nossas vidas. Por fim, tem um trecho no final dessa passagem que para mim é importante, que me ensina a lidar com o egocentrismo, com a necessidade de reconhecimento, com a disputa de posições. Essa é uma fraqueza que eu acho que é de muito de nós, de quase todos nós ficamos muito preocupados com o que os outros pensam de nós. E Jesus, ele tem duas passagens que eu achei que nos ensinam. Ele fala assim, como podeis crer recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando para obter a glória que vem do único Deus.
na linguagem da mensagem. Como esperam receber algo de Deus se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus? É uma coisa difícil de equacionar, né? Quando que você deve dizer as coisas que você faz, essa questão do marketing pessoal, essa questão de que os outros saibam, te reconheçam. É uma coisa que Jesus nos lembra. Nós não devemos desperdiçar o nosso tempo disputando posições, esperando obter a glória dos homens. Isso é muito difícil na nossa cabeça, nesse sistema onde que a gente é levado à competição o tempo todo, e só os fortes são aqueles que se sobressaem sobre os fracos. Jesus dá um outro paradigma, que nós devemos buscar a glória de Deus. Isso nos tira do centro do nosso universo, que é tão comum, que é fácil que nós nos coloquemos no centro do nosso universo, que é o egocentrismo. Jesus está falando, se preocupem com a glória de Deus. Se preocupem com a glória de Deus. E Jesus, no versículo 41, fala assim, eu não aceito glória dos homens. Na linguagem de Eugene Peterson, na mensagem, eles traduzem assim, não estão interessados na aprovação da maioria. Olha, para mim, bastaria esse texto para eu digerir e passar a semana pensando nele. Porque muito do que faço é preocupado com a aprovação de outras pessoas. Mas Jesus está nos ensinando um outro jeito de viver. Viver preocupado com a aprovação de Deus, com a glória de Deus. Tem um outro texto também que é interessante, que Jesus fala assim, se outro viesse dizendo-se importante, vocês os receberiam de braço aberto. Jesus está denunciando também a nossa tendência muito natural de nos rendermos aos fortes, de nos rendermos a pessoas com perfis dominantes, pessoas que se mostram como importantes, como únicas, como especiais, seja um pastor super ungido, seja um político que fala que não, é só eu que tenho a solução para vocês. Como esperar receber algo de Deus dessa forma? Jesus não se mostrou ostentando nem autoridade, nem beleza, nem força. Esse não é o evangelho de Jesus. Cuidado com a nossa idolatria para com os fortes e poderosos, com aqueles que são dominadores. Jesus deu o exemplo. Ele se apresentou como fraco. Ele nasceu numa manjedoura. Este é o evangelho de Jesus. É na fraqueza que existe força. Não é naquele que se apresenta ou na ostentação que existe graça. E cuidado também temos que ter no que queremos para nós. Se nós valorizamos os importantes, os fortes, é porque também queremos ser importantes e fortes. Pode até ser que a gente saiba que nunca chegaremos, mas é o nosso valor estar nisso. E Jesus está dando um outro paradigma, o paradigma da manjedoura,
de quem não ostenta. Se Jesus não quis isso para ele, por que ele ia querer isso para nós? Pense nisso. Isto é a vida plena. Isso é a qualidade de vida. Não precisamos ter medo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos dou a minha paz. Eu levanto mortos. Eu ressuscito. Eu dou a vida. Onde não existe. Eu crio do nada. Eu pareço fraco e me mostro fraco, mas um poder e autoridade estão nas minhas mãos. Eu escolho ser fraco porque eu quero servir. Eu não quero me sobrepor pela força. Mas eu tenho todo o poder. Toda a autoridade está nas minhas mãos. Que Deus nos dê a fé para descansarmos nele, para seguirmos seu exemplo, a fim de que tenhamos vida plena e abundante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Cordeiro de Deus.
Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que fala aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos faça lembrar da tua palavra, Senhor Deus, durante a semana, nos períodos que nós estamos, Senhor, distantes das devocionais, que a tua presença nos faça, Senhor, lembrar daquilo que o Senhor tem dito, Senhor. E que a nossa atitude seja coerente com aquilo que o Senhor nos está dando como instrução, como ponto de referência. Que a gente se lembre daquilo que o Senhor falou a nós. Deus Todo-Poderoso, lembrar significa trazer o passado ao presente, ó Deus. Senhor Deus, nós oramos pelo futuro, dizendo, Deus, quando nós estivermos no futuro, Senhor Deus, quando nós estivermos daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, Senhor, o Senhor nos lembre daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor nos lembre aquilo que o Senhor tem dito a nós. E que nós possamos guardar a tua palavra no coração. E que seja assim para o teu louvor e para a tua glória. E que a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam agora e sempre. Amém. Amém.